Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Neste momento nós vamos falar sobre uma questão que sempre é levantada. Por que eu tenho sofrido tanto? Ou qual é a causa do meu sofrimento? Essas perguntas geralmente são feitas a mim. E eu fico, por vezes, com dificuldade de esclarecer diretamente a pessoa aquele ponto, porque a pergunta é feita, mas não tem demonstração nenhuma da causa do seu sofrimento. Mas vamos à palavra de Deus e vamos procurar entender isso. Primeiramente, para esclarecer a todos que porventura desejam saber sobre esse problema, a causa de todo sofrimento é o pecado. O que é o pecado? Já explicamos isso em outras mensagens, mas vamos esclarecer. Pecado é todo ato de desobediência. Tudo que se diz respeito à desobediência a Deus é chamado pecado. E para que você possa saber o que é pecado e não é pecado, você tem que ler a Bíblia. Se você não lê, você não fica sabendo. Sem o conhecimento da palavra de Deus, sem o conhecimento das normas estabelecidas por Deus para uma vida santa, você vai viver uma vida no mundo sem saber o pecado, mas vai sofrer as consequências do pecado do mesmo jeito. Quer você conheça, quer você não conheça, você vai sofrer as consequências do pecado. Então, a consequência do pecado é a morte, porque a Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá, e é o sofrimento antes da morte. Então, é impossível você evitar isso. Para que você conscientize de que estas coisas são realmente verdadeiras, foi levado um paralítico até Jesus, descer ele pelo telhado, e quando Jesus o avistou já no chão, vendo a fé daquelas pessoas que o levaram e também a fé dele, se dirigir a ele em circunstância tão adversa, a primeira palavra que Jesus falou com aquele paralítico foi: perdoado estão os teus pecados. Só depois disso que Jesus foi curado. Também há o caso da mulher que foi apanhada em adultério, que Jesus a recebeu junto com seus acusadores, e Jesus logo dirigiu-se aos seus acusadores e disse: aquele de vocês que não tiver cometido nenhum pecado, atire nela a primeira pedra, porque apedrejar uma pessoa que era apanhada em adultério era comum na sociedade judaica. Então, quando eles ouviram a palavra de Jesus, aquele que não tiver cometido nenhum pecado, foi afastando um, a começar dos mais velhos, até o mais moço, porque todos sabiam que haviam cometido pecado. E Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela respondeu: foram embora. Então Jesus disse: também não te condeno. Mas aí ele fez uma advertência: vai e não peques mais. Preste atenção, o que te trouxe aqui foi o seu pecado. Jesus não falou que ela não havia cometido pecado. Ele disse: o que te trouxe aqui foi o seu pecado. Mas você se salvou porque eu estou aqui. Se fosse um juiz da terra, você seria apedrejado até a morte. Mas como você veio até mim, então eu estou te dando uma oportunidade. Vai e não peques mais. Compreendeu? Há um outro fato também que nós encontramos na Bíblia, foi quando Jesus chegou a Jerusalém e ele foi ao templo de Betesda. Chegando no templo no local, no tanque de Betesda, ele encontrou um paralítico. Jesus, vendo, perguntou por que razão ele estava ali, e ele disse que ele precisava entrar na água para ser curado. Mas todas as vezes que o anjo descia para remover a água, que era uma tradição que havia, ele não conseguia chegar a tempo. Outra pessoa entrava primeiro e era curada. Então Jesus pediu para que ele tomasse o leite e fosse embora para casa. Ele levantou, pegou o seu leite e foi embora para casa, quer dizer, foi curado. Dias depois Jesus encontrou ele no templo. E Jesus falou com ele assim: veja que você já está curado, completamente curado. E ele estava feliz ali. Então Jesus voltou para ele e falou assim: vai e não peques mais, para que não te aconteçam as coisas piores. Como você vê, o que traz o sofrimento ao homem é o pecado. Não é que Deus fica olhando para você todos os dias e pensando assim: deixa eu ver se ele está pecando, deixa eu ver se ele está pecando. Ah, ele pecou, vou puni-lo. Ah, vou ver que ele está pecando. Não, isso é uma lei natural feita por Deus lá no início. Quando Adão e Eva pecaram, Deus fez a lei. A lei já foi estabelecida lá.
A lei ligada ao pecado é: o pecado traz sofrimento, o pecado traz a morte. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos trazendo sobre nós o sofrimento e a possibilidade da morte. Compreendeu? O sofrimento é inevitável, porque a consequência do pecado em nossa vida é sofrimento. Não tem como se evitar isso. Isso é inevitável. Pecou, tem sofrimento, porque é a consequência. Mas a morte pode vir também. A morte também pode vir em consequência do pecado. Isso de acordo com a gravidade do pecado ou com o acúmulo de pecado. A Bíblia diz que o filho que desobedece o pai, ele pode ser penalizado com o encurtamento da sua vida. Ele pode morrer na sua adolescência, na sua juventude, em decorrência da sua desobediência aos seus pais. Assim também somos nós adultos. Podemos ter a nossa vida antecipada, morrermos com antecedência, se nós amarmos o pecado ou a desobediência a Deus. Então, querido, quero que você entenda. Deus está a fim de nos punir por causa do nosso pecado? Não, Deus não está a fim de nos punir. Ele está a fim de nos salvar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não há no coração de Deus a intenção de te punir ou de levar a você à morte. Ele quer te salvar, mas para que você possa ser salvo, você precisa arrepender dos seus pecados, fazer uma confissão ao Senhor. Senhor, eu pequei contra ti, contra a tua santidade. E você precisa aceitar o perdão de Deus através de Cristo Jesus. Se você não fizer isso, querido, não há como você se livrar da morte causada pelo pecado, porque o pecado vai te conduzir à morte. E morte significa afastamento aqui na terra dos seus queridos, quando você morre aqui, e afastamento de Deus na eternidade, porque quem peca não entra no reino do céu com pecado. Você precisa passar pela cruz para ter o perdão dos seus pecados. É por isso que você precisa de Jesus Cristo. Querido, vamos então deixar mais uma palavra com você. Deus nos ama e quer nos abençoar com toda sorte de bênção. Efésios capítulo 1, verso 3, fala sobre isso. Toda sorte de bênçãos espirituais Deus tem pronto para te entregar. Mas desde que você se arrependa dos seus pecados, se converta a Ele e confesse a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo possa lavar o seu coração e purificar de todo o pecado. Entendendo estas palavras, você está ciente de que o sofrimento é causado pelo pecado. O sofrimento é causado pelo pecado. Mas se você se dispuser a se livrar do pecado, o seu sofrimento pode ser atenuado. Até a morte que vem em consequência do pecado, ela é eliminada se você verdadeiramente buscar ao Senhor. Amém? Então aí está a sua oportunidade. Reconheça Deus como Deus vivo e poderoso e a Jesus Cristo como seu Salvador. Confesse os seus pecados e creia que Ele te dará a vida eterna. Vamos orar. Deus Santo e Poderoso, muitas pessoas estão sofrendo neste momento. E aqui está, ó Deus, a resposta do Senhor para eliminar este sofrimento. Todo sofrimento é causado por causa do pecado, Senhor. A humanidade tem abusado do pecado. E por esse motivo estamos sendo penalizados com todos esses males e até com a morte. Não é que o Senhor deseja nos punir ou nos matar, mas essa é a lei natural. A alma que pecar, esta morrerá. Toda sorte de pecado traz sofrimento e dor. Então nós precisamos, ó Deus, nos arrependermos e nos voltar para o Senhor. E saber que Jesus Cristo tem o perdão emanado da cruz para todo aquele que confessa diante de ti. Eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.